Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Mais uma manhã de domingo, mais um mês se iniciando. E a gente tem que louvar a Deus, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor cresça nessa manhã e que eu diminua para a glória do Teu nome, amém. Amém, irmãos? Que Ele cresça e eu diminua. Agradecer o convite, né, da pastora, do pastor. Fui meio que pego de surpresa. Não recebi a mensagem, quem recebeu foi minha esposa. E ela me comunicou. E aí, falei, eis-me aqui, pai. Eu acredito que Deus vai falar, né? Se essa mensagem tiver um tema, eu quero colocar um tema: eu pertenço à aliança. Né? Faz 2 anos que a gente pisou sobre esse lugar, né? Dia 27 de janeiro de 2024. E fez 2 anos agora, né? Há pouco tempo. E assim, eu e minha casa estamos maravilhados pela essa casa, pelos pastores, pela essa aliança, né? Que o nome já diz tudo. E aí eu, estudando um pouquinho, falei, se eu colocar um tema, eu vou colocar eu pertenço à aliança. Né? E estamos num ano de pertencimento, né? Falando sobre pertencer, né? E tivemos, no final de semana passado, uma ministração abençoada sobre o pertencer, né? Você aprendeu o que é pertencer. E eu acredito que eu faço parte dessa aliança, né? Eu pertenço a essa casa, né? Apesar de pouco tempo, mas eu me sinto, né, pertencente a essa casa. Eu e minha casa. Amém, irmãos? Queria que os irmãos abrissem lá deixar aberto a vossa Bíblia, lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Deixam lá aberto lá, que eu vou passear um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu tô chegando lá. Ainda mais eu que ando bem, rapidinho eu chego lá. Irmãos, eu queria falar de um homem, né, que era chamado Saulo de Tarso. E daqui a pouco eu tô chegando lá em Coríntios, mas não precisam abrir, só acompanhem. Eu vou estar lendo em Atos. Só um momentinho, aqui, em Atos dos Apóstolos 7:58, fala assim: arrastaram-no para fora e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo, versículo 60, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E aí mais para cá, mais para o versículo 9, capítulo 9, fala assim: enquanto isso, Saulo ainda estava respirando a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso eu encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui Saulo, né, antes de ser chamado Paulo, né, ele era um judeu. Eu anotei aqui, Paulo era de origem judeu, né, da origem judaica, da tribo de Benjamim, e ele nasceu em Tarso. Então por isso que era conhecido como Saulo de Tarso. E Saulo, ele perseguia,
aqueles que faziam parte do caminho, né? Aqueles que seguiam a Cristo. E ele no consentimento dele, ele presenciou a morte de Estevão, por Estevão ali fazer uma pregação, né, para aqueles que estavam ali presentes. E Estevão é apedrejado. E Saulo, naquele momento ali, consentia, né, com aquela situação ali, né? Ele não fez nada para que pudessem parar com aquela situação ali. E Paulo, no consentimento dele, ele viu tudo. Toda aquela situação ali que aconteceu com Estevão. E no capítulo 9, ele respirava, né, a ameaça àqueles que faziam parte do caminho. Né? Todos aqueles que faziam parte do caminho, ele, com uma carta, prendia homens, mulheres, sejam jovens, né? Ele estava ali para prender, né? Para açoitar, para levar preso. E uma certa feita ele teve um encontro com o mestre, né? Aqui cada um de nós tivemos um dia nesse encontro, né? Talvez você não perseguia os cristãos, mas talvez você estava naquele mundão ali fora e numa certa feita você teve um encontro com o mestre. E não foi diferente na vida de Saulo. Saulo, né, achando que estava fazendo as coisas certas, mas na verdade estava fazendo a coisa errada, perseguindo aqueles que faziam parte do caminho. E aí eu aprendendo com isso, todos aqueles que nos perseguem, automaticamente está perseguindo a Cristo. Porque Saulo, ele não perseguiu a Cristo, mas Jesus ele fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então todos aqueles que te perseguem, irmão, seja no âmbito trabalhista, né, seja no âmbito familiar, seja no âmbito, né, da sociedade, na verdade eles estão perseguindo a Cristo, porque você faz parte do caminho. E aí Saulo, o Senhor ele fala para Ananias, né, para até ir até a ele. Aí o Senhor fala assim para Ananias: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis perante o povo de Israel, e mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então isso aqui já era algo profético sobre a vida de Saulo, né? Que ele ia sofrer muito sobre o nome de Cristo. E assim, nós que somos cristãos, nós temos que entender que nós vamos passar por tribulações, né? Nós vamos passar por situações adversas. Mas por quê? Porque você simplesmente serve a Cristo, né? E Deus ele não te deixou enganado. Ele fala que no mundo, cada um de nós aqui vamos ter aflição. Mas ele fala de bom ânimo, né? Porque ele venceu e nos dá autoridade para vencer. E antes disso ele fala que nele nós vamos encontrar o quê? A paz. E aí agora vamos lá pro endereço que eu deixei vocês lá esperando. Viu como eu cheguei rapidinho? Cheguei rapidinho. Tá lá em 1 Coríntios, né? 3. 1 Coríntios 3. E aí, dentro desse decorrer até chegar aqui em Coríntios, Paulo ele escreve aos Romanos. Paulo ele se torna, depois de ser discípulo, Paulo se torna apóstolo, um pouquinho mais à frente, e ele se torna um grande líder. Paulo ele tinha na sua liderança a preocupação da divisão, né? Paulo era um líder que estava preocupado com a divisão que a igreja estava tomando em Coríntios, né? E Paulo ele tinha essa preocupação, porque o reino dividido ele não tem sucesso, como diz a Escritura, né? Como quando Jesus fala, né? Todo reino dividido, toda casa dividida, ela não subsiste e não haverá sucesso, né? Se eu e minha esposa estiver divididos no mesmo lar, não vai haver sucesso, né? Não vai haver sucesso para nossas filhas, porque elas vão viver num ambiente dividido. E cada um de nós aqui somos líderes, né? Alguns são líderes, né, da sua casa, alguns são líderes ministerialmente, né? Temos nossos líderes, nossos pastores, que eu acredito que a preocupação deles é sobre a questão da divisão, né? Porque quando há divisão, não há sucesso. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei: pai, como que eu vou
falar para a tua igreja em relação à divisão? Como que eu vou trazer esse tema, um tema tão diferente, né, que mais de tanta importância para nós como cristãos? Né, a própria palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E tu vê prudência neles. E nós como igreja? Será que nós estamos vivendo na prudência? Né? Será que nós estamos vivendo abaixo de divisão? Porque quando há divisão não tem sucesso. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, né, eu vinha estudando ela. Ontem, né, tive um dia desgastante, mas à noite eu estudei um pouco mais. E Deus falou: não, tu vai falar sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso. Eu falei: pai, que assim seja, né? Que eu seja instrumento, que o Senhor possa usar a minha vida, né, para esclarecer para os nossos irmãos que quando há divisão não há sucesso. Vamos ler lá agora em 1 Coríntios 3. Fala assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta, o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado pelo acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? E Paulo aqui ele tem essa preocupação, que um falava que plantou, outro falava que regou, outro falava que fazia crescer. Mas ele fala aqui: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. No nosso meio nós somos ordenados, né, a multiplicar, né, a fazer florescer. Não colocar em nossos corações que eu fiz, fulano não fez, ciclano fez, beltrano não fez. Nós como igreja, nós temos que se ajuntar, se unir num só propósito de plantar, de regar e ver Deus fazer crescer a casa do Senhor. E aí antes disso, no capítulo 1, fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas. Além deste, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então tu vê que
eu li lá o capítulo 3, aí voltei para o capítulo 1, e tu vê a preocupação que Paulo tinha com a igreja em Corintos, né? A questão da divisão no meio do povo. E ele deixa bem claro, né, que ele não batizou ninguém, né? Que seja Apolo, seja Pedro, ou até mesmo de Cristo, ele fala: será que Cristo está dividido entre vocês? Então, assim, Paulo quis mostrar para a gente que no meio da divisão não há sucesso, né? Não tem como ter sucesso no meio de uma igreja dividida, né? Nós temos dois lados aqui, né? Nós temos um corredor para que, né, passe o pessoal da oferta, né? Venham ofertar a casa do Senhor, as meninas que ministram. Então nós temos dois lados na igreja, né? Mas não há divisão no nosso meio. Não pode haver divisão no nosso meio, senão não vai ter sucesso. Senão a casa do Senhor não vai, né, multiplicar como Ele quer que multiplique, né? Não vai haver pessoas entrando por essas portas para que sejam batizadas. Pessoas que lá foram, né, estão escravizadas, estão sofrendo, né? A gente tivemos uma grande experiência aqui no Sopão, né? As pessoas que participaram do Sopão, né, daquele movimento, a gente via quantas pessoas estão sofrendo aí fora. Quanto era importante aquele momento nosso ali de parar, conversar, de orar pelas pessoas, de elas receberem um alimento, né? Tivemos alguns frutos que infelizmente, né, hoje não estão aqui com a gente, mas tu vê que a importância da igreja unida, a importância da igreja em comunhão, num só propósito, como a igreja de Atos, né? A igreja de Atos tinha tudo em comum, né? Eram conduzidas pelos líderes, pelos apóstolos, todos ali tinham um só propósito. Aquele que tinha demais emprestava, dava para aqueles que não tinham, né? Todos estavam num só propósito do ensinamento. Então tu vê que o número de pessoas iam crescendo, iam sendo salvas, porque a igreja estava num só propósito, numa só comunhão. E Paulo aqui, ele se torna esse líder, se torna esse homem de Deus que até pouco tempo perseguia os cristãos, mas ele entendeu, né, sendo resgatado para Cristo, ele, cara, eu quero entender aqui, eu quero trazer para a igreja de Coríntios que a divisão no nosso meio, ela não vai ter sucesso. A igreja tem que estar unida. E aí ele vai decorrendo na palavra dele, a carta de 1 Coríntios é só exortação. Tu vê que é só coisas que vão nos chamar a atenção em relação à divisão, em relação à igreja desunida, à igreja separada. E aí ele até na Santa Ceia, ele dá instrução para aqueles que estavam participando. Cara, esperem uns pelos outros, né? Aquele que tem fome, come em casa. Vamos celebrar esse momento aqui juntos, como nossos pastores fazem, né? De um trocar o cálice com o outro, né? Uma coisa tão linda, né? Tão harmoniosa, de você trocar com um irmão, talvez que é aquele que você não tem intimidade, mas simplesmente falar, pô, a gente fazemos parte dessa aliança. Então Paulo, ele exorta a igreja até naquele momento santo ali, aquele momento que para nós hoje é um momento tão marcante, de fazer menção, né, à morte de Cristo, de fazer menção até que ele volte. Paulo exorta aquele povo ali porque eles estavam ali desesperados. Cada um participava por si, ninguém esperava uns aos outros. E Paulo ali, ele exorta essa igreja. E aí, ele exortando, né, como eu falei, essa carta de Coríntios, aí ele fala na diversidade da unidade. Aí eu queria chegar nesse ponto aqui também, né, quando ele pega o ser humano, né, o corpo humano, e ele começa a destrinchar o quanto cada um de nós aqui somos importantes. Aquele dedinho mindinho, né, que a gente acha o mais feio do nosso pé, é muito importante. Aquele membro que a gente acha que é o menos decoroso, né, aquele cara que menos estudou, aquele cara ali tem uma suma importância que a gente que a gente não imagina. E Paulo, ele fala aqui através da palavra do Senhor: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo.
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Então Paulo ele dá um exemplo aqui maravilhoso para nós, né? A unidade do corpo. Ele fala aqui que nem o cabeça, que é Cristo, ele fala, né? Não preciso de vocês. Porque Cristo, ele, quando nos chama nesse mundo, eu acredito que a minha teoria, que ele não precisa de mim para nada, mas ele conta comigo. Ele conta comigo por quê? Porque ele me dá uma ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então assim, ele me dá uma ordem. Então eu acredito que ele conta comigo nesses dias, né? De pregar o evangelho, né? De pregar a salvação, de pregar as boas novas. Porque a própria palavra fala como são belos, né? Os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E nós temos que ter pés belos, anunciar boas novas. Então aqui, Paulo, né, através dos sermões que ele fala sobre a divisão, ele traz para nós um corpo, né? Já foi mencionado aqui várias vezes, eu anotei isso sobre a questão do corpo, né? O pé não pode dizer à mão que não precisa dela, a mão não pode dizer que não precisa do braço, o braço não pode dizer que não precisa do olho, a orelha não pode dizer que não precisa da boca. Todos, né, precisamos uns dos outros. Que não haja divisão no nosso meio, né? Assim, que não haja. Assim, eu tô dentro desse ministério, né, como eu falei, já há 2 anos, assim, o que eu tô vivendo aqui junto com a minha família não se compara os últimos 10 anos que eu vivi em outro ministério. Assim, o que a gente está vivendo é uma coisa tão impactante, tão maravilhosa, né? De eu sempre, quando falo com as pessoas, eu falo assim, a gente hoje está num ministério tão saudável, assim, caraca, tão saudável, que assim, te dá o prazer, né, de você chegar aqui na correria do trabalho, né, às vezes cansado, às vezes fadigado, às vezes num comunicado que você recebe que vai ter uma reunião, né, num domingo de manhã que você vem, muitas das vezes está o final de semana, trabalhou o tempo todo, mas assim, eu falo para todo mundo que assim, eu deparo, assim, cara, hoje eu estou no ministério tão saudável, minhas filhas estão vivendo num momento tão prazeroso delas, né, tão impactante para a vida delas, né? Então assim, por quê? Porque eu tenho visto que não há divisão,
né? Eu tenho visto, porque eu tenho pouco tempo de ministério, né? Eu cheguei há pouco tempo, tem irmãos que, né, chegaram junto com nossos pastores, fundaram a igreja junto com nossos pastores e estão aí até hoje. Mas o recado que Cristo quer para a nossa vida, que Ele quer continuar abençoando esse ministério, quer continuar fazendo florescer esse ministério, quer continuar que vidas te venham de lá de fora, entrem por essas portas e sentam aqui, sejam abraçadas, né? Sejam respeitadas, sejam acariciadas, né? Recebam um carinho, recebam um abraço do irmão, né? Na última célula que a gente teve, a primeira célula do ano, o nosso irmão Anderson foi bem feliz no que ele falou, né? Aqui não tem disputa de célula, né? Toda célula ela é formada, né? Como igreja, né? Cada célula tem a sua importância, tem a sua quantidade de membros, né? Então todas estão num só propósito de convidar outras pessoas, né? De fazer a igreja crescer, né? Temos líderes aqui que tem que ter essa preocupação, questão da divisão, que não pode ter uma divisão no ministério de dança, né? O ministério de dança não pode haver divisão, o ministério de músicos não pode haver divisão, eu e minha casa não pode ter divisão, né? Os homens não pode haver divisão, as mulheres não pode haver divisão. Se tiver divisão, não vai entrar outras mulheres. Se haver divisão entre os homens, não vai entrar outros homens. Então, assim, que a gente possa aprender com a palavra, né? Como Deus colocou no meu coração. Falei, pai, tem que mencionar isso, tem que falar, né? Ele fala, filho, eis-me aqui, né? Eu recebi o convite, né? Fiquei meio angustiado, acordei um pouco até mais cedo hoje, né? Assim, eu tenho o costume de trazer a palavra lá na empresa, assim, né? Eu gosto muito, eu amo fazer isso, né? Mas quando está reunida a igreja é uma outra atmosfera, né? É uma pressão a mais daquilo que você vai trazer para a igreja, né? Você não pode falar besteira, né? Você não pode trazer aquilo que talvez o teu coração está desejando falar, mas sim aquilo que Deus ele quer falar no nosso meio, né? Porque a igreja de Atos, irmãos, assim, eu vejo essa igreja, né? Aqui, eu vejo nossos pastores, o cuidado que eles têm, né? De respeitar, né? De cuidar da nossa vida, né? De trazer a gente para próximo deles, né? Os homens aqui me abraçaram de uma forma maravilhosa, as jovens abraçaram minhas filhas de uma forma maravilhosa, as mulheres abraçaram minha esposa de uma forma maravilhosa, e por isso nós estamos aqui contemplando esses 2 anos de pertencimento, né? Da aliança. Eu pertenço a essa casa, os pastores podem contar comigo, né? Eu tenho contato com alguns irmãos aqui também que têm me ajudado, né? Então, assim, para a gente fechar, né, que falta poucos minutos, falam assim, em Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim, eu vejo essa igreja aqui. O que eu acabei de ler aqui, os irmãos acompanharam, eu vejo a nossa igreja. Eu vejo a nossa igreja, né? Se dedicando aos ensinos dos nossos pastores, tendo a comunhão no partir do pão, aqueles que têm muito, dividindo com aqueles que não têm, tem pouquinho. Ontem, contar só um rapidinho, ontem o Fabiano esteve lá em casa. Fabiano, né? Hoje não está aqui, deve vir mais tarde. E quando eu fui grato na vida daquele homem ali, que eu com ele ali instalamos um ar-condicionado lá em casa. O ar-condicionado já parado 4 anos na caixa. Pensei de não funcionar, mas funcionou. E Fabiano foi ali, não perdeu, saiu de lá às 5 horas da tarde, nos ajudou ali
a instalar o ar-condicionado. Aí hoje eu vim com a Bruna no meio do caminho, eu falei, Preta, o que a gente planta, a gente colhe. E aí nas minhas férias eu ajudei aqui a igreja com a obra ali no gabinete, né? Pude tirar algumas horas do meu dia e ajudei alguns irmãos, automaticamente tenho sido ajudado por alguns irmãos. Então aquilo que você faz, né, você colhe, né? E ontem eu fiquei maravilhado pela vida do Fabiano. Fez um serviço que ele não é profissional na área, mas você vê lá, cara, que tá um serviço tão bom, né, que talvez um profissional talvez não ia fazer o que ele fez. E aí você vê, né, irmãos, essa igreja aqui, ó, os Vingadores, né, como ele cita, né? Eu falei, irmãos, pode contar comigo, cara. Ele, sei que tu é pintor, tu vai fazer um serviço no meu carro. Eu falei, aqui, meu irmão. Né? Então, assim, é isso. Essa união, ajudar os nossos pastores. Né? O nosso pastor não está aqui hoje pela manhã porque está numa missão de ajudar um outro pastor. Né? A igreja tem que se unir, irmãos. Né? Nós, como igreja, temos que se unir. Né? Os filhos das trevas, as trevas estão tomando campo, porque eles são unidos, irmão. A palavra de Deus já mostra isso. E nós, talvez, como igreja, né? Não que aqui é uma coisa tão maravilhosa que eu nunca ouvi isso, mas a gente ouve, né? A minha igreja é melhor do que essa. A minha igreja tem o Espírito Santo, essa não tem. Que isso? Será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Paulo, ele deixa bem claro, cara, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, cara. Porque senão vocês estariam falando que eu sou Deus. E Paulo, quando ele é mencionado lá na ilha de Patos, de Malta, eles estão se referindo Paulo a Deus. Não sou Deus não. Sou tão falho como vocês. Então assim, irmãos, eu anotei muita coisa aqui no meu papelzinho, mas eu acredito que foi quase tudo. Então aqui assim, eu queria agradecer a Deus por cada um de vocês, né, pelo acolhimento que vocês nos deram sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né, sobre o ministério dos pastores, que tem sido uma bênção para a nossa vida, os irmãos que têm nos ajudado, tanto o lado espiritual como o lado pessoal, a minha casa, a minha família, assim, agradece esses 2 anos, eu acredito que vai ter muitos mais anos pela frente, a não ser, né, que Jesus volte hoje, né, porque se Jesus voltar hoje, encerrar aqui, eu acredito que eu vou herdar tudo aquilo que Ele me prometeu, e é coisas grandes, é coisas maravilhosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para cada um de nós aqui. Sem exceção, para cada um de nós, para as crianças que estão lá embaixo, pelos professores que estão lá na salinha, para cada um de nós, Deus preparou muitas coisas. Então que a gente possa estar unidos num só propósito. Eu queria só rapidinho, antes de entregar para a pastora, que a Noemi chegasse para cá rapidinho, ou então o Robson, desse a mão, fechasse o corredor para mostrar para a gente, para Deus, que nós estamos unidos. Não precisa se levantar não, talvez só sentado mesmo dá para a gente dar as mãos, fechando o corredor. Vem para cá, Rita. Vamos dar as mãos. E agora não há mais corredor, né? Não há mais nada. É uma igreja só. É uma igreja que se dedica aos ensinos dos nossos pastores. Todos estão numa só comunhão, num só propósito, no partir do pão. Aqueles que têm um pouquinho a mais, ajuda aqueles que têm menos. Ajuda com o teu tempo, né? Ajuda com o teu, às vezes com a tua vida, né? E eu creio que pessoas vão entrar por essas portas aí, já não está tendo mais espaço, né? Já não está tendo mais espaço. Mas acredito que nós, como igreja, unidos, num só propósito, Deus vai fazer sinais e maravilhas no nosso meio. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês pelo carinho, pelo respeito que tem para comigo, para minha família. Eu queria só fazer essa oração para que Deus venha manifestar o poder dele e entregar para a pastora. Feche nossos olhos. Senhor Deus e Pai. Senhor. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu cheguei num ministério tão saudável, Pai. O Senhor sabe quanto foi a minha luta, quanto foi a nossa luta como casa. E hoje nós estamos aqui num ministério tão saudável.
sendo acolhido, sendo respeitado, sendo abraçado. O ministério que nos ama, os pastores que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos dando direção. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui de mãos dadas. Senhor, mostrando, Senhor, que não há divisão no nosso meio, Pai. Porque a Tua palavra deixa bem clara, Senhor, que quando há divisão não tem sucesso, Pai. E, Pai, nos ajuda, Senhor, porque uma certa feita, Senhor, o inimigo das nossas almas, ele entrou, Senhor, pela igreja. Senhor, lançando o joio no meio da Tua igreja, Pai, porque ali a igreja estava dormindo, Pai. Pai, nos deixa acordado em tempos difíceis. Nos dá discernimento, Senhor, para entender tudo aquilo que a raposinha lança no nosso meio. Nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito de divisão no nosso meio. Todo espírito, Senhor, ao contrário, que não seja Teu espírito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, manifesta, Senhor, a Tua glória no nosso meio, Pai. Muito obrigado por cada um dos Teus filhos, Senhor, que não mediram esforço de dar as mãos, Senhor, de estarmos juntos num só propósito, Senhor. Esse propósito é, Senhor, de fazer crescer o Teu reino, de pregar as boas novas, de fazer o Teu ID. Muito obrigado, Senhor, pela pastora Cristiane, que está aqui junto conosco, nosso pastor Júnior, as suas filhas, seu ministério. Continua abençoando como o Senhor tem abençoado, Senhor. Continua abençoando, Senhor, o ministério de músicos. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. O ministério de dança. Abençoa, Senhor, Tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir pelos homens dessa casa. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada homem dessa aliança. Quero te pedir pelas mulheres dessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que não haja divisão no meio delas. Quero te pedir também pelas crianças, Senhor, que elas já possam aprender, Senhor, a união, Senhor. Como é bom, Senhor, um pezinho tão feio precisar do outro pé. Uma mão, Senhor, muitas das vezes cheio de calo, precisar da outra mão. E nós queremos te agradecer, Pai, porque nessa manhã nós estamos te mostrando, Senhor, que nós estamos unidos, que não há divisão no nosso meio. Derrama, Senhor, chuva de bênção sobre esse lugar. Derrama a Tua glória no nosso meio. Derrama, Senhor, chuvas sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque através da Tua palavra o Senhor nos ensina, nos exorta, nos dá a direção, nos traz a vida, a comunhão. Senhor, nos tira do lamaçal do pecado. Pai, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez pela essa manhã maravilhosa, essa semana de glória no nosso meio. Pai, muito obrigado por cada um dos Teus filhos. Muito obrigado pelos que não puderam vir, pelos, Senhor, que estão encontrando dificuldade, aqueles que estão afastados, aqueles que estão caídos, Senhor, que o Senhor possa levantar. Pai nosso, muito obrigado, Pai, por cada um dos Teus filhos. É o que nós pedimos desde já, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.